Boa noite, meus amigos. Para quem não me conhece, o meu nome é José, mas o pessoal me chama de José Aranha ou só de Aranha. Eu sou seu anfitrião aqui do canal José Aranha Show, e assim como eu prometi para vocês que eu ia abordar vários assuntos aqui, ia falar de vários temas, eu hoje vou contar uma história para vocês que chegou através de um espectador para mim, que ele falou: já que você vai abordar vários temas, então conta essa história aí, que meu avô contava essa história, meu pai contou muito essa história, então conta aí a história no canal para o pessoal conhecer essa história. Desde já eu peço a colaboração de todos vocês que se inscrevam no canal para me ajudar a crescer o canal, e desde já bora para a história, né? Vamos contar a história dele. Essa história ele me disse que passa numa fazenda lá em Minas. Aconteceu em 1840. Fala de uma fazenda onde que tinha muito escravo. A mão de obra era feita com a mão de obra escrava. E nessa fazenda tinha um escravo que ele se destacava. O nome desse escravo era Jair. E ele era muito trabalhador, muito esperto, e despertou o interesse do patrão, porque nessa fazenda era muito difícil água para o gado, água para poder fazer a lavagem e a manutenção das coisas que tinham na fazenda, como os plantios, vamos dizer assim, o café, porque era uma fazenda cafeeira, com bastante café. E a água parece que era muito longe, era numa serra bem longe da fazenda, não sei dizer o quão longe, quantos quilômetros nem nada. E por ele ser um escravo muito trabalhador, muito forte, então despertou o interesse do patrão, e o patrão teve uma ideia. Esse patrão disse para mandou chamar, falou: chama o Jair, aquele escravo assim aqui, que eu preciso conversar com ele. Mandou chamar, mandou buscar ele. Quando chegou até na fazenda, até o patrão, que ele chegou na presença do patrão, o patrão disse para ele: a água aqui é muito escassa, é muito difícil. Não era que era escassa, até tinha bastante, mas era muito difícil. Não sei se era só de poço ou tinha que buscar muito longe, não sei. Mas lá na serra, assim, tem uma nascente muito grande. Tem até uma cachoeira lá na serra, em tal lugar assim. O que você acha de você cavucar, fazer, é como se fosse um rio, mas pequeno, estreito, como se diz, um canal, fazer um canal entre toda a montanha, cavucando com ferramentas, e aonde precisar represar, você represar, e você trazer essa água até aqui na fazenda. Quando você fizer isso, você conseguir trazer essa água aqui, eu te dou a liberdade. Ele, com certeza, deve ter ficado contente, deve ter ficado feliz, né? Mas, de acordo com essa pessoa que passou essa história para mim, ele trabalhava na fazenda com os afazeres dele, e somente quando ele parava, quando ele saía do serviço, da mão de obra que ele tinha que prestar para a fazenda, é que ele ia até esse local e começava a cavucar. Então ele cavucava pouco, ele trabalhava pouco, só até escurecer. E ele levou 20 anos para poder deixar esse canal pronto, para ele levar a água até a porta da sede, ou até o terreiro onde era feita a manutenção, onde era feito todo o processo com o café e com as plantações, eu acho. E com isso, após 20 anos de trabalho duro e esforçado, chegou o grande dia que ele tinha conseguido terminar a mão de obra dele. Então o jagunço da fazenda foi até esse patrão, esse senhor de café,
e falou para ele, falou, ó, o Jair, o seu escravo, ele terminou o serviço que o Senhor, né, naquela época nos chamava um dono de fazenda de você. O serviço que o Senhor pediu que ele fizesse e que prometeu para ele a liberdade. O patrão, naquela época, as pessoas eram muito ruins, muito preconceituosas. Diz que ele era muito mau, diz que ele maltratava muito os empregados dele, maltratava muito os escravos. Então esse patrão disse para esse jagunço que tomava conta lá dos escravos, ó, eu aqui na frente dos outros escravos, eu vou dar a liberdade para ele, vou dar a carta de alforria para ele, mas eu não quero que ele viva. Eu quero que quando ele sair da fazenda, quando ele tiver uma distância onde os outros escravos não vejam, que você assassine ele, mate ele. Então jagunço obedecia, o patrão, né, naquela época obedecia, e esse jagunço pegou esse escravo, levou até na presença do patrão. O patrão fez a carta de alforria, tudo direitinho para ele, disse parabéns e parabenizou ele e deu até, acho que, algum dinheiro ou não sei, alguma coisa para ele e falou para ele, agora você pode ir embora, pega o seu caminho. E ele saiu todo contente, todo feliz, porque ele tinha ganhado a liberdade. Já bem debilitado, já era bem mais velho, tinha 20 anos a mais do que na época. E ele sofreu muito, né? Porque ele trabalhava tanto na fazenda quanto lá nesse trabalho que foi destinado a ele. Então ele estava já bem debilitado. Quando ele saiu da fazenda, quando ele estava em algum lugar longe da fazenda, onde que os outros escravos não iam ver nem nada, esse jagunço atirou nele. Só que ele não morreu na hora. E esse jagunço foi até onde ele estava e falou para ele, essa é a liberdade que o patrão está te dando. E ele disse, só que eu vou morrer aqui, mas ninguém vai ter prazer em desfrutar dessa água sem que passe por medo, ou não sei como funcionava. Eu sei que dizia que quem fosse até a fonte da água, que com isso diz que os animais adoeceram, que as plantas que eram tratadas com aquela água também adoeceram. Não sei se é verdade, é uma história, mas diz que até hoje quem vai até a fonte dessa água não consegue sair daquele mato. Não consegue sair daquele mato, não consegue voltar mais para casa, se perde naquele mato. Diz que só consegue sair de lá se pedir a permissão para esse escravo, falar o nome dele e pedir permissão para ele, falar o nome dele e falar, eu quero sair, eu não tenho culpa de nada do que aconteceu com você, me deixa sair, ou sei lá, fazer uma prece, alguma coisa desse tipo. Legal essa história, né? Muito legal. Desde já eu peço para vocês que, se vocês puderem me ajudar, pode comentar, pode compartilhar, se inscrever no meu canal. E essa foi a história de hoje. Se você tiver alguma história também, história de vida, qualquer coisa, manda aí pra gente contar. E para esse espectador que mandou essa história, muito boa a história, muito legal. Eu nunca tinha ouvido. E olha que eu sou de Minas também, nunca tinha ouvido. Muito boa a história. Deus abençoe desde já. Valeu!